Aproveito a oportunidade para agradecer ao Sindicato Rural de São José do Rio Pardo. Em 2025, o sindicato, em especial o presidente Ney Minucci, comprou a ideia do Senab. Na verdade, ele desbravou, né? Ele não comprou porque não existia ainda, só tinha o conceito. E como a gente fala, gente, no Sebrae, fazer a primeira edição é relativamente fácil. Fazer a primeira venda é fácil. A segunda é muito mais desafiadora. Então, é muito gratificante, é muito satisfatório a gente ver a dimensão que esse evento tomou. A gente vê expositores de peso, a gente vê empreendedores de relevância expondo seus produtos, que talvez se não fosse o Senab, eles não teriam essa oportunidade, eles não teriam recurso, energia, dinheiro, disposição, estrutura. Então, graças a alguém que acreditou que era possível, foi lá e fez. Já está todo mundo aqui? Será que está faltando gente? Maria Rosa, será que ainda tem gente lá fora? Pessoal de fora, vamos chegar. Senab unindo o produtor ao conhecimento, unindo as pessoas à tecnologia. O Sindicato Rural é o elo que une essa cadeia produtiva a nós, população, mera população. Nós, eu digo vocês, mas eu já me considero riopardense também. E eu acabo de saber que amanhã às 15h, a surpresa não para, minha gente. Amanhã às 15h tem um show de encerramento do Senab com Renato e Giovanelli, botando todo mundo para dançar. Então, temos programação às 8h30, a missa em ação de graças aos produtores, seguindo às 10h com a visita, prestigiando a gente aqui com os primos do agro, e na sequência o almoço especial com o show da dupla Jonas e Donizete às 12h. O encerramento fica com Renato e Giovanelli para as 15h, para fechar o nosso Senab. Gente, que maravilha, né? Então vamos lá, vamos se aquietando, tomando seus lugares, regrinha de ouro que não custa lembrar, vamos deixar celular no silencioso. Pessoal de fora, estamos quase começando. E dando sequência à nossa programação, fugindo um pouquinho do protocolo, eu gostaria de convidar ao palco o Ney. Ele é o presidente do Sindicato Rural, é quem tenho a honra de estar representando aqui, né, o Sebrae, nessa parceria tão gratificante, tão engrandecedora para nós. Então, eu chamo o Ney Minucci para dar umas palavrinhas para esse auditório cheio. Chega mais, Ney, para falar um oi para essa galera. Eu nem vou olhar. Ô, Ney, olha esse Senab, Ney. Que bonito, né? Quando você começou, você sonhava com isso? Não. Chega no meio aqui para nós ficar bem bonito na foto. O ano passado você sonhava com esse auditório cheio? O ano passado, não. Há 8 anos atrás que nós começamos esse evento, né? Ou seja, eu achei que a ideia tinha começado ano passado. Ou 8 anos de ideia para concretizar isso ano passado. O ano passado que nós demos outro passo para um evento de nível nacional. Então é o seguinte, tudo para começar tem que dar o primeiro passo. Só que não pare no primeiro passo. Eu estou no 8º passo. Então, pessoal, nunca pare de dar o passo para crescer. Então, quero agradecer vocês que estarem aqui hoje, presente, numa sexta-feira à tarde, para receber essa pessoa magnífica que eu conversei, fiz um podcast com ele. A energia do cara é alta. Contagia, né? Contagia. É muito alta. Então, gente, eu só quero fazer um encerramento aqui. Amanhã nós temos o evento o dia todo ainda, mas a parte de palestra vai encerrar hoje com o Rufino. E eu quero só fazer mais um agradecimento mesmo. Agradecer todo mundo que colaborou, a turma do sindicato, que deu uma força aí, porque a gente estamos aqui, só aqui dentro do ginásio, faz 15 dias que estamos aqui trabalhando para deixar todo esse complexo do jeito que ele está. O evento já faz 6 meses que nós estamos trabalhando nele. Então, agradeço a turma do sindicato, que colaborou
e que esteve sempre junto com a gente. Quero agradecer também à Prefeitura Municipal, que teve um apoio muito grande, a Secretaria da Agricultura do Estado de São Paulo, que também apoiou nós no evento, o SEBRAE, o SENAR, a FAESP e o Ministério da Reforma Agrária. Então, nós tivemos aqui a ajuda de nível municipal, estadual e federal. Então, para fazer um evento desse tamanho, precisa de se juntar. Sozinho, ninguém consegue nada. Então, pessoal, muito obrigado pela presença de vocês. Uma salva de palmas calorosa para o Ney. Ele merece nosso reconhecimento e homenagem, porque o sonho, ele parte de pessoa, Ney. E ele é construído por pessoas, para pessoas. Com certeza, é muito desafiador construir um Senab, você não fez isso sozinho. Exatamente, nunca se faz sozinho. Então, pessoal, muito obrigado e que Deus nos abençoe. Muito obrigado. Eu aproveito também para quebrar mais uma vez o protocolo, né? Agora é requebrando. Chama a equipe do Sindicato Rural aqui. Vocês foram os primeiros que colocaram a mão na massa. É muita gente acreditando. Chama a Ana Paula e o Gustavo também. E não menos importante, uma pessoa da qual eu sou fã, porque o nosso lema é: ao lado de um grande homem existe uma grande mulher. O Ney só pode sonhar, ele pode se desprender talvez de compromissos familiares, porque ele tem uma família que entende, que ele tem que estar aqui no ginásio até a 1 da manhã, ele tem que estar viajando, seja em Brasília, em Santa Catarina, em São Paulo, em São João, na região, e ele tem uma família que apoia ele. Então, a minha homenagem também à Ana Paula, ao Gustavo, à família do Ney. Chega aqui, por favor. Fica aqui no meio. Essa linda mulher, ela tem a minha admiração, gente. Nunca se esqueçam disso. Ao lado de um grande homem, existe uma grande mulher. E o nosso maior sucesso é dentro da nossa casa, né? Ou seja, o Ney é um homem de sucesso pessoal e profissional. E agora, a Jaque parece que quer falar alguma coisinha também, não sei. Pode ficar, Ney, pode ficar. Pessoal, muito obrigada pela presença. Para quem não me conhece, meu nome é Jaqueline Viana. Faço parte da equipe do Sindicato Rural. Essa é toda a equipe do Sindicato Rural que está aqui. Toda a equipe, né, que está aqui. E eu sei que todos eles têm algo para falar e contribuir. Mas eu recebi essa missão. A gente está há alguns anos já organizando feira, assim como alguns já conhecem nosso trabalho. Mas esse ano tem um sabor especial. E nós que idealizamos, somos os organizadores do evento, o Ney muito bem disse, sozinho a gente não consegue realizar nada, né? Assim é na nossa casa, assim é no nosso trabalho, e muito menos um trabalho desse porte, uma feira desse porte que só veio crescendo. Então, eu quero pedir uma salva de palmas mesmo para a equipe do Sindicato Rural, que colaborou efetivamente para que esse Senab acontecesse mais uma vez. Obrigada. Eu quero, na verdade, falar em nome deles algumas palavrinhas para o Ney, dizer que é uma honra participar do Senab, é uma honra fazer algo desse porte, é uma honra compartilhar da tua energia, compartilhar do teu entusiasmo, te parabenizar pela coragem, por tanta alegria, pela vontade. Eu te acompanho de perto, eu sei como as coisas acontecem, a equipe também sabe como as coisas acontecem. Estamos ali dentro do sindicato, quero dizer que somos a tua força, fora de casa também. Quando você sai, você tem uma base, que é uma família, que te acolhe, que te apoia. E quero que você saiba, Ney, os nossos problemas são do tamanho daquilo que a gente constrói. A gente conversa disso. Eu quero que você conte com a nossa força, quero que você conte com o nosso esforço, com o nosso comprometimento, com aquilo que a gente precisar fazer, blindar,
melhorar também. E saiba que a gente está muito orgulhoso, muito feliz pelo que você tem feito, não só pela cidade, pela região e agora internacionalmente, né? Estamos aí no 2º Senab e é uma honra dizer assim para você aqui, em nome de todo o Sindicato Rural, que isso aqui está fenomenal. Eu vou deixar os agradecimentos de apoiadores, fornecedores, prestadores de serviço, expositores para amanhã, porque eu quero organizar para lembrar de todo mundo, porque todo mundo é importante. Cada mão que não soltou da nossa, né, Ney? E a gente agradece. Então, quero encerrar e dizer para você, muito obrigada mais uma vez, por permitir que a gente construa isso junto. E agora, a gente quer entregar algo para você, diretamente das mãos da Ana Paula. Aê! Eu vou ficar de costas para vocês. Eu que tenho que agradecer essa equipe que eu tenho. Porque se tem uma coisa para dar certo, você tem que confiar na equipe. E se tem uma coisa que eu tenho com essa equipe é confiança. Então eu durmo tranquilo, viajo tranquilo, porque na hora que eu volto, o negócio está andando e está funcionando. Muito obrigado a vocês. Essa emoção do Ney é contagiante, né, gente? É isso que passa a verdade. Nós, pessoas, não compramos produtos, nós não compramos serviços, nós compramos emoção. É isso que te faz estar à frente do Senab. Parabéns, Ney. Parabéns, equipe do Sindicato Rural. Leva o microfone. E agora, enquanto o pessoal enxuga as lágrimas, retoma a sua consciência depois aí dessa dose de emoção, a gente já começa a pensar em quão presenteados a gente vai ser nessa tarde. Quem vai falar para a gente agora, muitos aqui já conhecem, ele é autor de livros sobre empreendedorismo e superação, entre eles O Catador de Sonhos. Ele também é conhecido pela frase de que problema é oportunidade de crescimento. O seu estilo é extremamente despojado, espontâneo, divertido e motivador. Ele mistura humor com histórias reais de vida. A sua principal mensagem é que atitude, otimismo, ética e trabalho podem transformar qualquer realidade. Então, nessa tarde, encerrando a programação de palestras do Senab, a gente recebe um palestrante cuja prova de que grandes histórias não começam necessariamente com grandes oportunidades, mas com coragem, trabalho e determinação. Ele é empresário, é escritor, um dos mais respeitados palestrantes do nosso Brasil. Geraldo Rufino construiu uma trajetória inspiradora. Ele é filho de uma família humilde, ele trabalhou desde muito cedo, ele enfrentou inúmeros desafios e transformou as adversidades em combustível para empreender. Fundador da JR Diesel, uma das maiores empresas de reciclagem de peças de caminhões da América Latina, Geraldo Rufino tornou-se referência em gestão, empreendedorismo, inovação e desenvolvimento humano. Vocês vão ver do que eu estou falando. Com seu jeito leve, bem-humorado, profundamente humano,
Geraldo compartilha aprendizado sobre resiliência, liderança, propósito, vendas, atitude e capacidade de enxergar oportunidades onde muitos só veem dificuldades. Meus amigos desse Senab, preparem-se para uma palestra inspiradora, repleta de histórias reais, reflexões marcantes e lições de vida, que certamente permanecerão conosco muito além desse encontro. Antes de chamar para o palco Geraldo Rufino, nós vamos ver um vídeo que retrata um pouquinho da história desse empreendedor, palestrante, empresário. Antes de recebê-lo ao palco, então, eu convido vocês a assistirem a esse vídeo de abertura e logo na sequência vocês vão ter Geraldo Rufino. Olha, o lixo para mim sempre foi um gerador de oportunidades. Lá se achava de tudo. E para mim um paraíso. E ali nós começamos a produzir, felizes da vida, achava coisa para comer, nós ficávamos o dia inteiro lá e felizes. Colocava dinheiro na latinha, do lado da favela, do lado de casa tinha um terreno baldio. E a gente contava moita para lá, moita para cá, X moita para lá, enterrava as latinhas, era o mapa da mina. Um belo dia, nós fomos lá no terreno para enterrar a latinha do que nós produzimos na semana. Chegamos da escola todo feliz da vida, pegamos a latinha e fomos lá levar para enterrar. Para nossa nova surpresa, a prefeitura tinha liberado o terreno, passaram as máquinas, limparam o terreno e junto com a limpeza foi nosso dinheiro. E nós quebramos pela primeira vez. Ajustamos um terreno que tinha na favela livre, montamos um campo de futebol, montamos time, compramos camisa e a gente cobrava para jogar. Nosso fim de semana vendia limão na feira, tinha os carrinhos que a gente transportava à feira das madames. Cara, nós tínhamos muitos negócios e nós ganhamos dinheiro de novo. Mas de repente papai se apertou, se enrolou. Papai casou 10 vezes. Nesse período ele teve um problema de grana e para poder salvar o meu pai, nós usamos tudo que tínhamos. E nós quebramos de novo. Eu acabei conseguindo arrumar um emprego de office boy numa multinacional. Comecei a trabalhar com o mesmo espírito que eu tinha catando latinha. Gente, empreender. Eu empreendi, era espírito de dono. Nós fomos parceiros praticamente a vida inteira. E seremos pro resto da vida, A vida inteira. Compramos Kombi, outra Kombi, depois um caminhão pequeno, 2 caminhões e fomos formando uma frota de caminhões. E aí, um belo dia, nós já tínhamos 6 caminhões. Os caminhões foram sair de manhã e por algum motivo, um embicado no outro, por algum motivo, um deles deu problema e travou de repente. Bateram todos. Aí adivinha, né? Quebramos de novo. Nós pegamos as peças do caminhão para proteger a nossa credibilidade, nós vamos vender as peças só para pagar o carnê. No que parecia ser um problema, que era o acidente dos 2 caminhões deles, meu pai foi visionário, viu uma necessidade no mercado incrível. Daí surgiu a JR Diesel. E aquilo foi crescendo de uma forma assim, exponencial, muito crescimento. E começou a atrair a atenção de parceiros. E eu fiz uma dessas parcerias com estrangeiros, errei na estratégia, eles foram embora, nós quebramos de novo. Só que dessa vez a conta era maior. Eu fiquei com a dívida de 16 milhões e não era de reais. Olha, eu conheço o Geraldo há pelo menos 40 anos e uma coisa que eu acho sensacional nele é que ele não muda. Eu levantei de manhã, comecei de novo e vocês já sabem onde termina essa história, né? Que era só uma lojinha, virou a maior empresa de reciclagem automotiva da América Latina. Que continua crescendo, em média 30% ao ano, independente do modelo de cada crise que aparece. E se surgir uma pedra no caminho, ela vai servir de degrau. Eu vou fazer tudo de novo, vou crescer tudo de novo, nem que seja fazendo outra coisa. O Geraldo sempre teve muita facilidade em passar para as pessoas a forma fácil de ver uma coisa que todo mundo enxerga, que é muito difícil para as pessoas encarar isso como aprendizado, como felicidade. O meu pai é irritantemente feliz. Aí eu falei para ele, pai, escreve um livro. Ele foi lá e escreveu logo 2.
E motivado a fazer outras coisas, depois dos livros vieram mentorias, palestras, eventos e outros acontecimentos. E de repente eu me vi aquele catador de latinha num catador de sonhos. Hoje eu tenho o prazer de ter como uma das minhas referências e a alegria de poder chamá-lo de meu amigo. Olha, não importa se eu estou fazendo gestão de uma empresa ou se eu estou fazendo mentoria, palestra ou evento para 1, 2 ou milhares de pessoas. O meu propósito permanece o mesmo, aquele que eu tenho lá desde pequeno, que é de impactar pelo menos uma pessoa para que ela olhe para dentro e descubra o gigante que está dentro de cada um de nós. Oi! Olha, o lixo para mim sempre foi um gerador de oportunidades. Obrigado. Aí, meu camarada! Oi! Gente, as pessoas ficam esperando um palestrante, eu sinto decepcioná-los, eu não sei nem mexer no PowerPoint, tá? Mas é um pouquinho de vida real, de um cara que é brasileiro, tem orgulho danado de ser brasileiro, e vivo aqui, e eu nunca tive um problema maior que eu. Eu gosto de compartilhar com as pessoas, quando eu vejo um evento como esse, é mais um combustível para eu acreditar que o Brasil dá certo. Dá certo graças a empreendedores como vocês. Gente, empreender não tem que ter um CNPJ. Empreender tem que ter atitude. Então, não se importa se é o Ney que preside um sindicato que une, que conecta as pessoas, não importa se é o time da associação comercial, todos nós podemos fazer diferença onde nós estamos, para que os outros percebam que você não precisa mudar de endereço, mudar de profissão, mudar de atividade, mudar de família, você precisa mudar a mentalidade. Eu aprendi isso com uma gigante, uma mulher. Preste atenção na força da mulher. Começando dentro de casa. Todos nós nascemos de uma mulher. E as pessoas, nós estamos do século XXI e não perceberam isso ainda. Deus. Eu sou um cara de uma fé assim, incondicional. Eu tenho fé e pronto. Tem gente que tem dúvida se Deus existe, mas quando o avião balança, todo mundo chama o cara, né? Então, eu tenho fé. E, cara, depois de Deus, vem a mulher. A diferença é que Deus é tão generoso, Ele fala para a gente, tudo que você pede, Ele fala amém. E a mulher, tudo que você pede, ela fala Mas o poder depois de Deus vem da mulher. Eu aprendi a ouvir uma mulher. Nós estamos no século XXI e tem gente achando que a mulher tem que andar do lado. Ela não vai andar do seu lado, ela está quilômetros na frente. Ela não tem, de frágil, ela não tem nada. Você só existe porque uma mulher quis. Qualquer um de nós aqui. Porque uma mulher quis, você nasceu. Cara, a diferença, ela não tem 6 sentidos, ela tem 200 sentidos, ela consegue te proteger, te olhar lá na frente. Você está olhando o muro, ela já viu a ponte do outro lado, mas você não ouve. Porque lá atrás disseram para você que não era assim, que ela era frágil, que ela tinha que andar atrás. Até hoje tem gente achando que mulher, atrás de um grande homem tem uma grande mulher. Como atrás, se ele nasceu de uma mulher? É um jeito de enfraquecer a base, a família. Tudo começa na base, a base chama-se família, e o pilar e o alicerce da família são as mulheres. Eu estou falando de evolução, falam de tecnologia, de Google, de ChatGPT, de IA, esqueceram da inteligência espiritual e da inteligência emocional. Nós somos gente, o resto é massa, a massa acaba, o espírito fica. Foi assim que eu aprendi, ouvindo uma mulher. Minha mãe dizia para mim quando eu era pequenininho, em vez de falar, oh, seu filho, o país está difícil, a política é complicada, a sociedade é violenta, a economia, o juro, o imposto, o sócio, o cônjuge, a família, todo mundo reclama. E seu filho está te ouvindo. Você não quer melhorar a nova geração para isso aqui continuar? Para ter continuação no que nós estamos fazendo, precisa fortalecer a nova geração. Mas nós estamos dizendo para ele, não estamos passando nada. Estão dizendo que a nova geração não quer nada, é porque nós não estamos levando nada. Nós levamos reclamação, o cara chega em casa de ônibus com ar-condicionado, metrô, ou chega de carro com ar-condicionado, e ele diz para o filho que está difícil, que o dia dele foi horrível, que ele pegou trânsito, e o filho está te ouvindo. Você acha que seu filho vai querer fazer alguma coisa? Se você está chegando em casa de ar-condicionado e está reclamando? Se você chegou até aqui, você está dizendo para ele que não vale a pena, que o país é ruim, e você quer que o seu filho acredita, quer que ele saia para trabalhar? Você está levando o seu filho para trabalhar? Eu aprendi cedo
e eu ia com a mamãe. A gente pegava resto de feira para comer e levava para casa e compartilhava com os vizinhos morando numa favela. Por que nós fomos morar numa favela? Justamente porque eu fiz uma coisa que eu falo para vocês, gente, eu não tenho uma palestra, eu falo com as pessoas. Energia, nós somos seres de luz. O Deus que bate aqui é o mesmo que bate aí. A hora que você faz essa conexão, as pessoas percebem que é de verdade e ela aceita te ouvir. Está faltando humildade, tem gente que não quer ouvir, tem gente que acha que já chegou lá onde? Olha, eu não sou coach, palestrante, missionário, visionário, pastor. A pessoa fala que eu sou best-seller, escritor, visionário, influencer. Eu não sou nada disso, tá? Eu sou só filho do cara. Precisa de outro título? Só que todo mundo aqui é. Você não está olhando para você. Olha para mim e fala assim, Rufino, você é brilhante. Eu sou brilhante? Bacana, obrigado. Todo mundo é. Olha para mim e fala, você tem uma história sensacional. Todo mundo aqui tem uma história. Olha a história do Ney. Todo mundo aqui tem uma história. Se você não tivesse uma história, você não estava sentado aqui. Então não é a minha história, é a história do Ney. É o que cada um de nós está fazendo com a história. Cara, você tem uma história. O que você pode fazer a partir daqui? Meu propósito aqui é fazer com que um de vocês saia daqui melhor que chegou. E não tem milagre, não tem tecnologia, não tem PowerPoint para mudar a tela. Tem que ter o mínimo de humildade, de olhar para dentro e aceitar ouvir. Você vai ver que o que está aqui está aí. O que eu posso, qualquer um pode. Eu não tenho nada de especial, nada de diferencial, que o outro também não tem. Eu sou filho do cara e vocês também são. Então, se você é filho da energia maior, que problema poderia ser maior que você? Só que lá atrás disseram para você que você não podia. Não podia porque era pobre, não podia porque era negro, não podia porque era nordestino, não podia porque era menina, não podia porque era gay, não podia por causa da religião, não podia porque era brasileiro. Nós estamos no século 21, estão falando em IA, em tecnologia de última geração, e ainda tem gente acreditando que não pode. Quem estão pondo na sua cabeça que não pode? Separavam a gente, preto, branco, rico, pobre, classe A, classe B. Gente, nós precisamos uns dos outros. Agora estão separando a gente de novo. Agora separa com esquerda e direita. Esquerda e direita? Eu tenho 3 filhos. A minha filha mais nova tem um sítiozinho, mexe com boi. Eu estou lá no sítio dela separando os boi para carregar para ir para o frigorífico. Eu estou olhando lá, ela falou assim, filho, o que você está fazendo? Por que está separando os boi? Pai, aquela fila ali vai para os caminhões. Vai para o frigorífico, já está no peso. Eu falei, e os de cá? Ela falou, os de cá volta para o confinamento ou para o pasto, porque não está no peso ainda. Eu falei, e quando estiver no peso? Eu falei, quando estiver no peso, vai para o corte. Eu falei assim, eu comecei a rir. Eu falei, do que o senhor está rindo? Eu falei, da política. Estão fazendo isso com as pessoas. Esquerda e direita, isso aqui vai para o corte, isso aqui quando engordar vai para o corte também, tá? Cara, você não é boi não, você precisa de todo mundo precisa de todo mundo. Tem um ou outro fulano lá que escolheu um lado e tem um monte de gente seguindo 2 fulanos que nem família tem. A base é a família, as pessoas que conseguiram criar esquerda e direita, nem família tem. Eles não conseguem cuidar nem da família deles. E tem gente se separando, não fala com o pai, não fala com o vizinho, critica o funcionário porque ele fez uma outra escolha, porque alguém pôs na sua cabeça que tem lado. Que lado? Ninguém faz nada sozinho, nós somos interdependentes. Gente, eu aprendi na favela. Quando eu saí da roça, eu vim do agro, papai plantava café e mandioca, lá em Minas Gerais. Mas perdeu a lavoura quando eu tinha 4 anos de idade. A gente vivia num paraíso, porque a roça é um paraíso. Paz, tranquilo, tem tudo que você precisar. Mas meu pai perdeu a lavoura e minha mãe achou que a gente tinha que começar de novo. Por isso que precisa ouvir as mulheres. Mulher não tem 6 sentidos, tem 200 sentidos. A minha mãe falou, vamos plantar de novo. Meu pai achou que mudar de cidade, ir para uma cidade grande resolvia. Sai da roça, vamos para uma capital qualquer. A minha mãe disse que não, mas meu pai é ainda a moda antiga, que o homem que sabe, e nós fomos para São Paulo. Uma família com 10 pessoas, pai, mãe e 8 filhos. O único lugar que tem na cidade, quando nós chegamos, é onde vai a maioria das pessoas numa capital. Favela. Nós fomos para a favela. Porque meu pai não ouviu a minha mãe. Nós fomos parar na favela. Mas quando chegou lá, eu continuei ouvindo essa mulher. E a minha mãe disse para mim que eu podia o que eu quisesse. E quando você faz pelo bem, você pode um pouquinho mais. A minha mãe disse que morar num barraco de chão batido não é um problema. Aquilo eu podia mudar, só depende de quanto tempo eu estava disposto a trabalhar. Foi ali que eu aprendi que não tem pobreza que resista 16 horas em cima de um propósito. 16 horas em cima de um propósito, gente, não é trabalhar demais, não.
Trabalha demais quem está reclamando de ter o que fazer. Agora, quando você põe amor, põe paixão naquilo que você faz, como o Ney faz aqui. Por que ele está fazendo nessa idade e ainda está fazendo isso? Paixão. Prazer em fazer um evento desse tamanho, paixão. Unir pessoas, conectar pessoas. Esse sentimento tem uma força descomunal. E eu tinha essa energia, e eu percebia isso. A minha mãe tomando aula na favela. A gente pegava resto de feira para comer, levava para casa e dividia com os vizinhos. Já era uma aula para eu aprender que naquela condição social eu já podia ajudar o próximo. Diz que esse país é pobre. Pobre é o único país do mundo que eu conheço que joga comida fora. O mundo fica sem Google, sem chat GPT, sem IA, mas não fica sem comer. O Google não faz sexo com o chat GPT. Até quando as pessoas vão achar que a tecnologia que resolve? Não, quem resolve é você. Tudo começa a partir de você. E você veio de algum lugar, de onde? Pai e de mãe. Tem que ter uma propaganda na internet para dizer que tem que honrar pai e mãe? Você acha que ninguém percebeu isso? Você nem nascia se eles não tivessem dado vida a você. E você não tem tempo de pegar a sua tecnologia de última geração, pegar o seu smartphone, no dia que a sua meta não está batendo, naquele dia que está meia boca, e passar uma mensagem para esses caras que te deu vida, pai, mãe, pai. Você vai ver energia que não tem NASA, não tem Elon Musk, não tem tecnologia, não tem sistema que explique a velocidade do coração de uma mãe. E as pessoas dizem que não tem agenda, não tem tempo, estão perdendo a referência de valores. Quais são os nossos valores? Não é quanto você tem, quem você tem. Você tem você? Você sabe quem é você? Você sabe quanto tempo você ainda tem? Tem gente que acha que tem 30 anos, 40 anos, 50, 60, não tem. Você já teve, já passou. Nesse exato momento, cada um de nós aqui tem alguns segundos garantidos. Não dá para você garantir nem uma hora. Então, como é que você está vivendo cada segundo? Você não consegue conviver com os diferentes? As pessoas são boas, elas só são diferentes. A minha mãe disse para mim o seguinte, que ser negro, na favela, tem problema porque nasceu na favela e é negro? Não, não tem problema. Minha mãe disse para mim que ser negro é um privilégio, era um privilégio, e ela era viva. E eu tinha que agradecer. Eu aprendi a agradecer ser negro com 5 anos de idade, então nunca foi um problema. Ninguém pôs lixo na minha cabeça. Por que estão pondo na sua cabeça que não pode por isso, não pode por aquilo? E você acredita que você não pode? Cara, você não sabe de quem que você é filho? Você não é filho do cara? Por que você não pode? Eu entendi que eu podia. Como a minha mãe me disse que ser negro era um privilégio, eu nunca tive problema. Eu não tenho culpa se tem gente com pressa para nascer e nasce meio desbotadinho, né? Cara, qual que é o problema? Tudo é um problema, tudo é motivo para reclamar, para lamentar. Lamentar, dar ré, reclamação. Cara, isso fica no retrovisor. Retrovisor não é para lá que você vai. O para-brisa é 100 vezes maior, é igual o seu carro. Para cada retrovisor, tem 20 vezes mais de para-brisa. Ou seja, o para-brisa é 100 vezes maior que o retrovisor. Por que o para-brisa é maior? Porque é para lá que você vai, não é para cá. Então, para de olhar no retrovisor que você vai bater. O que nós podemos fazer a partir daqui, o que está lá não resolve mais. Você tem um ente querido que você perdeu, está no retrovisor, você não traz de volta. Mas olha quantos entes queridos estão no para-brisa que talvez você não esteja dando bom dia. Você quer melhorar a sua vida, a sua produtividade, quer melhorar o seu time, a sua equipe, quer produzir mais? Não precisa dar bônus, não. Precisa aprender a dar bom dia. Relacionamento, ninguém faz nada sozinho. Nós precisamos uns dos outros. Para você conquistar cliente, fornecedor, parceiro, gente para caminhar com você, você precisa se relacionar. Para você se relacionar definitivamente, você precisa aprender a conviver com os diferentes. As pessoas são boas, são diferentes. Aprendi na favela, jogava bola no campo de barro, mamãe não deixava brigar, se brigasse tinha que ficar abraçado. Para não ter o constrangimento do abraço, a gente não brigava. Olha que aula, eu aprendi a conviver com os diferentes. Ali que eu aprendi que as pessoas são boas, só são diferentes. Não tem ninguém maior ou menor. Tem gente que se acha, vai para a internet e mostra, vocês não vão ver isso na minha rede social nunca. Mostrar carro alemão, mostrar avião, mostrar mansão. Para quê? Que insegurança é essa? Está preocupado por quê? Tem que mostrar por quê? O que é que o nosso líder principal precisou mostrar? Esse líder que eu estou falando chama-se Jesus. O que ele mostrou? Generosidade, solidariedade, simplicidade, humildade, tolerância. Então, ele se tornou o líder do século. É líder a vida inteira. Você não quer ser um líder? Pelo menos da sua casa, da sua família, da base? Você não quer liderar você? Então faça com simplicidade, faça com humildade, faça com solidariedade, cuida do outro, sobe um degrau, estica a mão e traz mais alguém. Crescimento não é na tecnologia, o novo normal é você crescer como ser humano, humanização.
Um ser humano melhor. Um ser humano melhor consegue ser melhor naquilo que ele faz. Como é que você consegue isso? Com gratidão. A luz entrava na festa do meu barraco. Eu tinha 5 anos de idade. Mamãe fazia pôr o joelho no chão e agradecer. Alguém lembra de ter agradecido hoje? Você ganhou um diamante, 24 horas para lapidar. É só seu. Não tem plano B, não dá para voltar a fita, não tem replay, não tem segunda chance. É um diamante só aquele. E ele vai acabar. Ele dura 24 horas para você lapidar. Só serve para você. Você já agradeceu? Você acha que está difícil? Difícil? Não tem dia difícil. Tem o dia. Você que resolve o que fazer com ele. Os tempos não são difíceis, os tempos são diferentes. Há pouco tempo atrás você andava 1 quilômetro para achar um orelhão para deixar um recado. Agora você pega o smartphone e faz negócio e fecha o seu negócio no comércio ou no agro, lá do outro lado do planeta. E você acha que agora está difícil? Você pega uma máquina no agro e controla ela, o drone, pelo smartphone. E você acha que está difícil? Não, gente, não está difícil não, é que estão pondo na sua cabeça que tem uma crise. Crise? Que crise? Se ninguém para de beber, de vestir, de comer, de beber, de dormir, de nascer, de morrer, ninguém para de consumir, então que crise é essa? Nesse momento nós temos 20 países em guerra, sem produzir comida. Onde é que está a comida? Está aqui. Melhor quantidade de terra produtiva, agronegócio, petróleo, minério, água doce por conta da vale mais que petróleo, oxigênio por conta das florestas. Está tudo aqui. E tem um diamante chamado brasileiro, mas que até hoje tem gente pondo na sua cabeça e você não acredita em você. Nós temos 10% da idade da China, da Ásia, e estamos entre os 15 melhores do mundo. E ainda tem gente acreditando que o brasileiro é burro. E tem gente acreditando que é verdade. Acreditando que a nossa política é complicada. A política é a opção de escolha. Você escolhe de novo. Não dá para escolher, vai você. Desistir não pode ser uma opção. Tem uma pedra no caminho, todo caminho tem pedra. Então isso não é um problema. Tem uma pedra no caminho, mas Deus não sacaneia ninguém. É um degrau, é para subir. Ajusta seu ponto de vista, para de olhar o problema. Se tem uma pedra no caminho, era para você subir, para ir para a próxima fase, e você está voltando, achando que está difícil, porque alguém falou para você que agora ia ser difícil. Crise é que nem fé, só funciona para quem acredita. Como assim? Ninguém pôs fogo no dinheiro. Tem mais dinheiro circulando do que a nossa capacidade de tomar. Tem mais gente para consumir do que a nossa capacidade de produzir. A hora que você achar que está faltando cliente, está faltando consumidor, lembra que mais da metade da população estão nas periferias, vila, favela e nas comunidades. Favela não é carência, favela é potência. São Paulo tem 3.600 favelas, só em São Paulo. 3.600 favelas. 3 daquelas favelas têm mais CNPJ do que o Acre inteiro. 3 favelas de São Paulo têm mais CNPJ do que o Acre, então não subestime. Ali o movimento acontece, a economia circula e as pessoas estão olhando para onde? Olhando para o tarifácio? Olhando para o outro lado do planeta? Gente, ninguém fica sem comer, não. Então você tem que ter pique para produzir. Acredite em você. Cara, quando você acredita em você, você provoca o efeito Harvard. As pessoas falam de universidade de Harvard, fala de Boston, fala de Estados Unidos, da Europa. Fala do seu país, fala de você. O que tem em Boston? Eu tenho credibilidade para falar, eu sou oficialmente embaixador de Harvard, embaixador de MIT. E eu posso falar abertamente para vocês, você sabe o que tem lá? Porra nenhuma. Tem nada lá não. Lá tem professores, computador, mesa, cadeira e um troço bonito assim, igual aqui, tá? A diferença é que quando o professor fala, o aluno ouve. Lá a gente ouve. Ninguém pega o smartphone enquanto o professor fala. Todo mundo quer saber o que o professor está falando, porque ele está em Harvard com uma mensalidade absurda. Quando você anda no campus de Harvard, uma turminha andando, eu e mais uma turminha. Aí tem um papel no chão, a disputa é para ver dos 6 que estavam andando comigo, quem é que pega, segura o papel até achar o próximo lixo para jogar no lixo. Porque ele acha que tem uma câmera no satélite e quer fazer uma média porque ele está em Harvard. Faz isso aqui. É mudança de comportamento. Então você não precisa sair de Rio Pardo. Você precisa sair daqui, ó. Abrir a cabeça. Você é bom onde você está. Você tem calor humano, tem acolhimento, tem família. Aí você usa tecnologia, informação e manda para onde você quiser. Acredite em você. É o que Harvard faz.
Eles acreditam tanto que o mundo todo passou a acreditar também. Eu também acreditei e fui para lá. E lá eu descobri que não tinha nada. Cara, eu fui fazer um curso de relacionamento. Quando eu terminei o curso, eu descobri que relacionamento é que a minha mãe me ensinou na favela. É aprender a conviver com os diferentes. Para vender, você precisa se relacionar. Se você vai se relacionar e é com aquele cara que você não quer, porque ele é gay, aquele você não quer porque é negro, aquele você não quer porque ele é da esquerda, o outro você não quer porque é da direita, o outro você não quer porque a religião não permite, ei, então fecha o seu negócio, porque você vai precisar de todo mundo. Eu aprendi isso, e não precisava ter ido em Harvard, minha mãe ensinou na favela. Fui aprender gestão. Minha mãe pegava resto de feira para comer, alimentava a gente, alimentava o vizinho, criou os filhos, pôs na escola, sendo diarista, sem saber ler e escrever. Então, quando falam para mim de gestão, eu lembro da minha mãe, ela fazia gestão. Gestão é o simples, e não é o simples bem feito, não. O simples bem feito é coisa de internet. É o simples feito de coração, vontade de fazer, de servir, de atender. É o simples feito com paixão. Esse é o novo normal. Fazer com vontade, entregar com simplicidade. Gente, é tão simples, eu não faço nada de especial e a minha vida deu certo a vida inteira. Qual que é o problema? Quando, mas você quebrou 6 vezes, quebrou 6 vezes? Eu fiquei sem dinheiro com 11 anos, porque desenterraram a minha latinha. Fiquei sem dinheiro com 13, porque eu fui ajudar meu pai, porque meu pai casou 10 vezes, cada vez que ele casava, a gente ajudava ele e quebrava. Então assim, fui ajudar meu pai, não me arrependo não. E depois a minha Kombi tombou, o caminhão tombou, e eu começava de novo. Eu só vim quebrar e ficar devendo 16 milhões de dólares quando eu já tinha 40 anos. Então isso não é um problema. Eu nunca fali, eu nunca fracassei, então não importa a sua conta bancária e a estrutura que você tem. Por isso que eu digo, não é quanto você tem, é quem você tem. Volta para casa e começa de novo, a base é a família. E o pilar e o alicerce da família são as mulheres. Se você tem uma mulher em casa, você já começou a ter equilíbrio. O equilíbrio da base, a mãe. Você acha que a mãe está difícil? Espera chegar a esposa que vai mandar em você. Aí, ela nem te deu vida e vai mandar em você. Achou que está complicado, a hora que você tiver uma filha, você se ferrou de vez. Ela vai. E eu, no meu caso, por exemplo, eu tenho 4 netas. Impressionante a facilidade que elas têm de mandar. Então, aceita que dói menos. E você vai ser feliz. Vou dar um toque para vocês. Vocês são do interior, né? Gente do interior é pegada, né? Levanta a mão de vocês que é do interior e que a mulher não manda. Um só. O Ney segura as 2 mãos aqui, assim. Gente, significa que vocês não são inseguros. Não se preocupe. Ela usa essa força para te proteger, para te dar direção, para cuidar. Por que estão preocupados? A base é a família, nós precisamos voltar para casa. Está faltando energia? Experimenta voltar para casa. Nós somos do reino animal, nós somos bicho. Bicho volta para casa, a baleia volta para casa para pôr os ovinhos na água quente, no mesmo lugar do oceano. As tartarugas atravessam o oceano e vêm aqui pôr ovinho no mesmo lugar, no santuário delas aqui no Brasil. Os pássaros já saem lá da Austrália e vêm procriar aqui na Amazônia. Bicho volta para casa. Os tubarões não invadiram o Recife. Eles vão estar lá a vida inteira, é a casa deles. Nós é que usamos a praia que é deles. Tubarão não invadiu o Recife, é a casa dele. Todo bicho volta para casa. A vida inteira vai ser assim. Nós somos do reino animal, nós precisamos voltar para casa. Então preste atenção que energia que vocês estão saindo de casa de manhã. Você não quer melhorar o negócio, não quer melhorar o seu resultado daquilo que você faz? Você não quer melhorar a sua produtividade? Então melhora você, porque onde você vai, você leva você, e você saiu de casa. Como é que está na sua casa? Você não quer aprender empreendedorismo? Gestão, diz que eu sou uma referência de empreendedorismo. Bem, empreendedorismo começa dentro de casa. Na força da família, na base que é a mulher. Eu fazia isso com a minha mãe, quando eu tinha 5 anos. Fazia um cafezinho de manhã no coador, eu e meu irmão atravessava, não era longe, né, porque tinha 2 cômodos, e levava para minha mãe na cama. Meu barraco cresceu um pouquinho, o sol entra de manhã, eu agradeço o privilégio de mais um dia, vou na maquininha que não precisa nem um coador, aperto um botão, faço um café e levo para a minha opressora na cama.
Eu tenho a mesma opressora faz 45 anos. Então, já aconteceu uma situação de eu levar para ela o café, 2 bolachinhas. Vocês vão entender a força que tem isso. Levei o café, 2 bolachinhas. A hora que eu entreguei para ela com o pijama todo amassado, ela olhou para mim, olhou para o café e falou para mim assim: você não aprende, né? Não é esta bolacha. Eu tenho atitude, tem limite. A hora que ela falou isso, eu me posicionei como vendedor que eu sou, porque eu sou vendedor. A hora que ela falou isso, eu me posicionei, voltei e troquei a bolacha. Gente, a pessoa... E ela é pequenininha, desse tamanho assim. Gente, voltei. Olha que interessante. As pessoas falam de relacionamento para você conquistar cliente. Você precisa aprender a conquistar pessoas. O cliente não é seu. Ele só está lá porque você deu desconto, você baixou o preço, deu desconto, o seu produto está com a classe XYZ, ele não achou concorrente, ou não achou na outra loja e comprou de você, ou o outro não teve tanto resultado na safra, ele pegou o seu. O que significa que qualquer coisa que você faz é commodity. Em algum lugar do planeta tem alguém fazendo para concorrer com você. Qualquer coisa. E às vezes não é no planeta, não, é do outro lado da rua. O que significa o seguinte: você quer ficar forte? Faça coisas que não tem concorrência. O que não tem concorrência? Você. Aprenda a vender você. Conquistar cliente custa muito caro. Precisamos aprender a conquistar pessoas. Isso começa dentro de casa. O café, gente, não é média e não é romantismo, não. Eu chamo isso de network. Vocês não fazem network de manhã? Network é a arte de conquistar pessoas. Você não está com capacidade para conquistar quem dorme com você? Primeiro network. E a bolachinha? A bolachinha é o meu primeiro cliente do dia. O cliente reclamou, tem 200 bolachas na cozinha. Você vai lá e vai arrumar uma DR, troca a porra da bolacha. Está resolvido, cliente bem atendido. E na segunda vez que aconteceu isso, eu voltei. Eu ligo a Alexa no último volume para me vingar, que ela tem que levantar para desligar a Alexa. Eu estou saindo, ela brava, joga a mofada, põe eu para fora de casa, está tudo certo. Só que o idiota esqueceu o celular no quarto e eu tive que voltar. A hora que eu voltei, eu fiquei olhando onde é que ela estava, e não estava na cama. Eu fiquei olhando onde é que ela foi parar. Aí eu fui no cantinho do quarto, tem um sofá. Ela estava de joelho no sofá, orando para eu fazer uma boa viagem, que naquele dia eu tinha um bom negócio para fazer. É para vocês refletirem o seguinte: vocês viram por quanto eu vendi 2 bolachinhas? Gente, como é que nós estamos lidando com as pessoas? Você chega no seu portão, eu saio de casa com esse mesmo foco, e é o que eu vim fazer aqui hoje. Todo dia eu saio de casa com 2 metas, desde pequenininho. A primeira meta é de crescimento humano. Eu saio de casa para somar, para impactar na vida de outra pessoa. Você consegue fazer isso dando atenção para a pessoa, dando um sorriso, dando um abraço, fazendo uma gentileza, dando um pedaço de pão. Tem N motivos para você conseguir agradar um ser humano. É tão difícil assim? Você consegue fazer isso dando um bom dia verdadeiro. Continua difícil? Primeira meta, de crescimento humano. Fazer coisas que impactam e somam na vida de outro ser humano. Para mim, uma pessoa importante era minha mãe. Uma pessoa que cuida de outra pessoa. Isso é um ser humano importante. Não é o título, não é o diploma, não é o patrimônio. Até porque o patrimônio não é seu. Só está com você, você não vai levar. O que você leva é o que a minha mãe me deixou. Eu era pequenininho. Minha mãe ficou doente, não se adaptou com o clima da favela. Eu aprendia tudo com a minha mãe. E meu pai internou minha mãe. No 3º dia, minha mãe não veio embora, eu quero a minha mãe, meu pai me levou lá para visitar a minha mãe. Quando eu cheguei lá, minha mãe estava numa maca, num lugarzinho frio. Eu tentei entrar, a enfermeira não deixou. Eu fiquei agoniado com aquilo, mas ela fechou a porta e saiu e veio conversar com meu pai. E eu estou esperando para ver minha mãe. Eu tinha 7 anos e meio. Meu pai baixou a cabeça, começou a descer a lágrima. Falei: pai, o que foi? Ele falou assim: a mamãe morreu. Mãe morre? Não, a minha não. Eu vi ela ali. Mãe não, minha mãe não. Corri lá. Eu sempre entendi que mãe não morre. Corri lá. Abri a porta na marra, pus a mão na minha mãe, ela estava geladinha, peguei na mão dela, fiquei segurando para passar calor para ela.
que eu senti que ela estava com frio, e segura na mão, e a mão não esquenta. A enfermeira falou para mim, olha, a mamãe, você não pode ficar aqui, não, vou levar minha mãe. A enfermeira, inteligentemente, falou, ela está com frio, o lençol é fino, dá um cobertor. A enfermeira, toda paciente, pegou um cobertor, me deu o cobertor, eu cobri a minha mãe, e continuei segurando na mão dela, esperando. A enfermeira não tinha como me tirar de lá, ela diz assim, vai para casa e espera, assim que a mamãe ficar quentinha, ela vai. Eu terceirizei o problema e fui para casa. Gente, não terceirize o problema é seu. Se você reconhecer que o problema é seu, você tem controle da situação, não terceiriza não, ele fica menor que você. Quando você nasceu não tinha um problema, qualquer problema que você tem, ele acabou de chegar, então ele é novinho, ele é menor que você. Eu terceirizei pela única vez na vida, e fui para casa, 3 dias na janela do barraco esperando, a mamãe descer com as sacolas de feira para dividir com os vizinhos para eu ajudar. Terceiro dia, meu pai mandou sair da janela, falou, olha, sai da janela que a mamãe não volta, a mamãe morreu. Olha a importância de ouvir, ter humildade de ouvir. De tanto ouvir a minha mãe fazer eu agradecer a luz que estava no meu barraco de manhã, eu espero que vocês façam isso amanhã cedo. Eu entendi que aquela mulher gigante que não sabia ler e escrever me ensinou o valor do tempo. E aí eu entendi que mãe não morre, que o tempo dela acabou. A minha mãe não ficou quentinha, não voltou para casa como a enfermeira prometeu, e eu não sofri. Eu nunca sofri na vida, porque eu aprendi a ouvir, aprender com quem chegou primeiro. Eu aprendi a fazer as coisas certas na favela, porque os meninos que faziam as coisas erradas eram mortos ou presos. Então, gente, aprenda a fazer o certo. Nem que seja por inteligência, faça o certo. Eu não sou mais honesto ou mais inteligente, eu só copiei. Os meninos que faziam certo duravam mais, os outros eram mortos ou presos. Eu queria durar mais, eu copiei. Quem durava mais, é só isso. Está tudo pronto. É só você copiar, copie os bons exemplos. E você vai ver que você começa a crescer de dentro para fora. Não copia o tamanho do patrimônio do cara, não copia o tamanho do ser humano que ele possa ser. Quando você tiver um problema, faz um teste. Pega meia dúzia de bilionários, eu tenho alguns amigos na Forbes. Fizeram uma brincadeira dessa comigo, um dia que eu fiquei muito sem grana, e eles fizeram uma brincadeira para me ajudar. Pediram para eu colocar meus problemas numa caixinha, que eles iam colocar os deles. Fizemos um almoço, caro para danar, eles pagaram a conta, eu estava duro, e pediram para eu pôr os papelzinhos na caixinha com os meus problemas. Eu pus o dinheiro. Eu só tinha um problema de dinheiro. Quando eu fiquei devendo 16 milhões de dólares, me convidaram para um almoço para me ajudar. Falei, vamos resolver, porque aquilo para eles era dinheiro de pinga. Colocou lá os problemas, cada um. Nós estávamos em menos de uma dúzia de pessoas. Todo mundo começou, 9 dos 12 que estavam lá, começou a escrever papel e pôr na caixinha. Eu falei, pô, mas como assim? Não tem ninguém aqui que o avião é menor que o outro, ou que o patrimônio é menor que o outro. Todo mundo aqui é bilionário. Que problema que vocês têm? E todo mundo quietinho, pondo o problema na caixinha. Faz um teste para você. Isso é para reflexão, tá? Para quem acha que tem problema. Pois lá, eu fiquei segurando meu papel. Falei, qual que é a brincadeira? Falei, não é brincadeira não. Nós vamos te ajudar. Você pega os seus problemas e põe ali. E aí nós vamos trocar. Eu pego a minha conta bancária ou dos seus amigos aqui, e você põe o seu problema. Aí o que tiver lá, de problema dele, fica para você. E nós ficamos com o seu problema. Rapaz, eu já tinha escrito no papel os meus 3 problemas, era só grana. Eu peguei meu papel de volta e falei, você não quer brincar não. Falei, como assim? Eu falei, todos vocês são bilionários, vocês estão pondo papel na caixinha porque o dinheiro não compra, né? Porque vocês estão pondo, o dinheiro que vocês têm, eu sei quanto tem. Está estampado na Forbes. Agora, se você está pondo papel aí, é porque o seu dinheiro não compra. Um olhou para o outro olhou, quietinho. Mas, Rufino, você troca de problema. Eu falei, não quero trocar de problema. Terminou a brincadeira, 2 deles começou a ficar emocionado, porque eles tinham problema de saúde terminal. Um deles tinha problema com os filhos, viciado em droga. O outro problema de relacionamento, estava perdendo a esposa. E 3 deles não colocou o papel. Diz que gostavam muito de mim, tinha medo de eu pegar o problema deles e eles ficarem com o meu. Porque o meu tem conserto, deles não tem. Foi aí que eu aprendi que o meu problema era muito pequeno, era só dinheiro. O problema tem aqueles caras. Inclusive 2 deles já foram embora. Gente, qual que é o tamanho do seu problema? Põe na caixinha. E vê se você quer o problema do outro.
E você vai ver que o problema do outro não é seu, não tem solução. O seu tem solução, porque é seu. Nós somos criadores de problema, porque quando você nasceu não estava, ele veio depois de você. Então, se você tem um problema, ele é seu, criado por você. Quando você assume o problema, você tem controle, você administra o seu problema. Você sabe até o que fazer, por mais grave que ele seja. Quando você pega o problema do outro, você não conhece. Mas o cara tem um monte de dinheiro, você não sabe nem o que fazer com aquilo. Você acha que eu vou saber o que fazer com 10, com 12, 3 bilhões de dólares? Claro que eu não sei. A não ser que eu ponha no Banco Master. Não. Gente, você não sabe o que fazer, porque não foi você que ganhou, você não sabe nem o que fazer com aquilo. Eles devem saber o que fazer, você não sabe. Então, na realidade, não queira o problema do outro, ele é menor que o seu. Porque cada um tem os seus problemas proporcional. Você não tem fé? Você acha que Deus ia sacanear você? Você acha que Ele separa os problemas e escala você para ficar com o problema? Você acha que Ele fez a sua melanina mais clara, mais escura para sacanear você? Que fé é essa? Eu acredito que Deus é sensacional. Tem gente esperando Jesus voltar para dar uma equilibrada. Jesus voltar porque o mundo está violento. Jesus voltar. Jesus é Espírito Santo. Espírito não morre. Ele habita em você. Você não olha para você. Você não está falando com você. Mas Ele habita no outro também. Então qual que é a dificuldade em conviver com Deus? O Deus está no outro. Você critica A, B, C, D. Dá de cara com Deus e não dá um abraço? Não dá um sorriso? Não cumprimenta? Gente, eu tenho uma história com um andarilho que pegava água em frente à minha empresa. O dia que vocês puxarem na rede social, vocês vão ver como é que é a história. Aquele andarilho, eu só ajudei ele porque ele queria pegar água, eu só dava água para ele. Depois eu descobri que o cara era CEO de uma multinacional, depois eu descobri que ele falava 4 línguas fora minha, descobri que ele era mais educado que eu. Ele foi embora e anos depois, quando eu quebrei e não tinha como pagar a luz em dia, eu achei esse cara, uma decisão desse cara no meio do caminho, que a minha empresa triplicou de tamanho. E quem era o cara? Era um andarilho ou era o CEO de uma multinacional? Para mim não era nem um andarilho, nem o CEO da multinacional. Era filho de Deus ou o próprio Deus. Onde é que vocês acham que está Deus? Está na figura viva, mais próxima. Então não subestime. Deus está mais próximo do que você imagina, porque Ele habita em você, mas Ele habita no cara do lado também. Gente, nós somos um diamante. Você sabe como é que forma diamante? No lugar mais inóspito você acha um diamante. Como é que ele virou diamante? Ele era algum produto químico da natureza, que virou carvão e que recebeu pressão e calor, pressão e calor, pressão e calor, até brilhar, até virar diamante. Isso é você. Então, se você estiver recebendo pressão e calor, você está no processo do brilho. Desistir não pode ser uma opção. Está desistindo por quê? Você não tem fé? Pressão e calor, é isso que vai fazer você virar diamante. Então, cara, agradece. Que dificuldade é essa de ter gratidão? Você é único. Único. Nós somos uma obra de arte. Eu fui daqui para Paris, minha mulher me obrigou a ir para Paris. Eu gosto de ir para lugar que tem caminhão. Eu quero ir para Nova York, vamos para os Estados Unidos. Não, vamos para Paris. É mais romântico. Mas ainda tem caminhão? Quase que eu apanhei, mas nós fomos. Quando cheguei lá, ela quis ir num museu. Toda cheia, minha sua filha já veio 3 vezes comigo e a gente vai no museu. Agora, hoje você tem que ir no museu. Tá bom, vamos no museu. Gente, quando a mulher falar, aceita que dói menos e vai. Aí, no museu. Nós estamos na fila, no museu, quando eu falei, amor, por que tem fila? Ela falou, porque nós vamos ver uma obra de arte, você vai ficar encantada. Sua filha já veio comigo 3 vezes. Eu falei, que bacana. Quem é? Ela falou, é a Mona Lisa. Para quem conhece a Mona Lisa, é meus sentimentos. Quem não conhece, não está perdendo nada, tá? Eu fiquei na fila para ver a Mona Lisa. A hora que chegou na minha vez, eu olhei para a Mona Lisa, ela olhou para mim, eu falei, que merda, fiquei uma hora na fila para te ver. A bosta de um pedacinho de papel, que a minha mulher olhava para aquilo e falava, olha os traços, olha a cor, que é um pedaço de papel. Que traço. E as pessoas se encantam com aquilo e ficam assim, de boca aberta. Vou mostrar para vocês uma obra de arte que as pessoas não estão olhando. Obra de arte. Feita por um artista chamado Deus. O artista é Deus, a obra de arte é você. O cara é tão bom que não tem 2 DNA, não tem 2 códigos genéticos, não tem 2 íris, não tem 2 impressões digital. Só tem você no planeta. Não tem uma cópia sua em lugar nenhum do mundo.
O artista é tão bom que ele tem 8 bilhões de obras, ele não repete uma, e faz milhões de obras todo dia, e continua não repetindo uma. E nesse momento você tem uma do seu lado, e você quer achar um defeito na obra do cara? Você acha que você está capacitado para achar um defeito na obra do cara? Você é filho do cara, e a obra do lado também é. Você quer achar um defeito? Preto, branco, rico, pobre, amarelo, esquerda, direita, gay, não gay? Ei, olha de novo. Olha quem fez a obra. Você acha que está habilitado para julgar a obra do cara? Até quando nós vamos aprender que nós precisamos de todo mundo, nós precisamos aprender a conviver com os diferentes. As pessoas são diferentes. Dentro da sua casa tem um casal de gêmeo. É claro que eles são diferentes. A obra é uma obra de arte, não tem duas iguais. Gente, eu falo muito do simples. Eu venho fazendo o simples a vida inteira. Grana. Eu tinha 2 metas. A primeira era de crescimento humano. Sair de casa de manhã, impactar e somar na vida de um ser humano. Então eu dava o sorriso para o meu primeiro porteiro. E faço isso até hoje. O cara que eu encontrava, a primeira pessoa que eu encontrava na favela, hoje é o primeiro cara que eu encontro que é na portaria do condomínio. Na hora que eu saio, eu abro o vidro e eu dou o primeiro bom dia. Mas quando eu não encontro alguém dentro de casa para fazer isso. Paro no farol, e o menino fala: tio, você tem alguma coisa para dar? Tenho. Eu dou bom dia, eu dou um chiclete, eu dou um chocolate, ou eu dou dinheiro. Eu me recuso a dizer para uma criança que eu não tenho nada para dar. Todos nós temos. O seu subconsciente, sua mente está ouvindo. Deus habita em você, Ele está ouvindo. Você está andando num carro com ar-condicionado e você não tem nada para dar? Bem. Você está falando de sustentabilidade e você não consegue entrar no banheiro público, economizar água e papel. Você entra num hotel e usa 5 toalhas e quer falar de sustentabilidade. Deus está vendo, Ele habita em você. Quem é você? Está fazendo o que aqui? Quanto tempo você acha que ainda tem? O tempo acaba e não foi hoje. Então nós podemos sair daqui melhor que nós chegamos. É só você olhar para dentro e despertar o gigante que habita dentro de cada um de nós. Porque tudo que eu estou falando, você sabe do que eu estou falando. É o simples. Esse poder está dentro de cada um de nós. Não tem ninguém maior ou menor, não. O cara que acha que ele é maior é uma fraqueza humana. Ajuda ele que ele precisa de ajuda. O cara que se acha que é menor também é uma fraqueza humana. Você quer um bom exemplo? Em casa, em vez de levar para o filho, para agradar o filho, um smartphone, um tablet, um presente, leva um selinho para a mãe dele e deixa ele ver. Sensação de segurança de família é relacionamento de quem deu vida para a família. Valores, quais são os valores? Eu nasci num ambiente assim, cresci num ambiente assim, e eu nunca tive um problema maior que eu aprendi valores. Eu não sou forte. Rufino, quando é que você virou a chave? No primeiro milhão, no carro alemão, no avião? Que isso é balela. Não tem chave, não. Deus não sacaneia ninguém, as portas estão abertas. É que tem gente que não está empurrando. Cara, dá o passo, põe amor, põe paixão, põe o pé, Deus põe o chão, acredita em você. Olha o que vocês estão fazendo aqui, isso aqui é histórico. E cada vez vai ficando mais forte quando você acredita, quando todo mundo soma no mesmo propósito. Compartilha isso, leva para casa e conta para o outro fortalece o outro. É possível, é difícil, não é possível. É que estão pondo na sua cabeça o tempo todo que por algum motivo não vai dar certo. Como assim? Se dá certo para mim, por que eu não daria para o outro? Eu não tenho nada especial, não. Eu só faço. E eu não sou a melhor bolacha do pacote. Eu tenho uma família de 150 pessoas. Tudo num grupo de WhatsApp, não pode brigar. Valores, a base, relacionamento. Pai não fala para o filho por causa do futebol. Não fala para o filho porque uma é da esquerda, o outro é da direita. Gênero, ideologia, para lidar com família. Rapaz, quando é que nós vamos mudar isso? Aqui, hoje. Se um de vocês sair daqui melhor que chegou, basta olhar para dentro, tá? Não tem mágica, não. Eu só falo simples, eu só falo do óbvio. Só que não estão fazendo o óbvio. Se você olhar para dentro, você vai ver que o poder está em você. Se você é filho de Deus, você tem noção do poder que você tem, então começa a mudar. Começa a mudar você, porque aí você muda todo o universo em volta. Ganhar dinheiro é sensacional, mas eu ganhei dinheiro com 8 anos de idade. Eu estacava carvão e eu me tornei importante com 8 anos, porque para mim importante é aquele ser humano que serve outro ser humano. Eu ganhava dinheiro e servia café da manhã para 9 pessoas em casa. Eu me tornei um cara importante porque eu já servia, eu já atendia. Papai não conseguia pôr além de arroz e feijão, mas eu punha o café da manhã. 8 anos de idade. A minha meta era de crescimento humano, que era dar o primeiro bom dia, o primeiro sorriso, o primeiro abraço, a primeira atenção para alguém. O segundo era grana, porque até filantropia precisa parar em pé. Eu fiz uma meta para ganhar $1.
Eu saía de casa de manhã e eu ralava com certeza que eu batia a meta. Eu ganhava $1 a mais. Lucro não quebra ninguém. Um pouquinho a mais do que ontem. Um pouquinho a mais do que ontem. Quanto? $1, tá bom. Hoje nós temos a maior empresa de reciclagem automotiva da América Latina. Nós montamos um caminhão 9 eixos a cada 3 horas. Nós temos uma indústria de suplemento alimentar, chama Novares. Qual é a minha meta, gente? A gente tem outras, tem agência, tem algumas coisas. É a minha meta, eu saio de manhã para ganhar $1. Para que eu vou sofrer? Eu era feliz ganhando $1 quando eu tinha 8 anos. Você acha que agora eu preciso mais que $1? A minha meta é $1. Eu sou apaixonado por mim. Você não se apaixona por você? Se você gosta de você, você não faz mal para você. Você não guarda ressentimento, rancor, raiva, mágoa, preconceito, nada. Porque isso só faz mal para você, o outro vai embora. Então, cara, se torna um ser humano melhor, atende sério, e o outro é o outro. O mundo tem 8 bilhões de outros. É o que você pode fazer pelo outro e não o contrário. É o que você pode fazer pela sua família, por esse conjunto social que vocês estão aqui. E não o contrário. É aí que você cresce de dentro para fora. O que você pode fazer pelo seu país e não o que ele pode fazer por você. O país somos nós. A sociedade somos nós. A família parte de nós. Ou nós viemos de uma. Então é o que nós podemos fazer a partir de nós. Eu venho fazendo isso, fiz com 8. Fui catar latinha com 9 anos, ganhei mais dinheiro do que em sacar carvão. Comi o que eu achava no lixão. E as pessoas me perguntam se eu comi os vencidinhos. Eu não sabia ler o rótulo, não fazia diferença não. A pessoa me pergunta se eu tenho trauma. Eu não tenho trauma, eu tenho anticorpos. Pensa no negão forte. Porque não tem um lamento, gente. Só tem gratidão, não tem lamento. Eu sou um privilegiado. Minha mãe foi embora quando eu tinha 7 anos e meio, e ela não morreu. Olha a importância disso. A minha mãe é imortal, inesquecível. Só morre quem é esquecido. A minha mãe não é esquecível. Ela ficou na minha mente e no meu coração. Primeiro bom dia eu dou para Deus, o segundo é para minha mãe. Depois eu dou bom dia para a professora. Primeiro a mãe. Primeiro Deus, depois a mãe. Está aqui e está aqui. Ensinamento, eu aprendi a ouvir. Depois meu pai, que é o ajudante dela. Meu pai morreu com 106 anos. Deu tempo de casar 10 vezes, né? Mas eu não julgava meu pai, eu cuidava dele. Eu comecei a cuidar do meu pai com 11 anos de idade. Quando ele foi embora, eu fiquei todo orgulhoso, porque eu não larguei ele um dia na mão. Eu aprendi a ganhar dinheiro cedo, e meu pai nunca passou a menor dificuldade, porque eu não deixava. O que vocês estão fazendo com os pais de vocês? Estão esperando ir embora? Não tem tempo para ligar, para pegar um telefone e passar uma mensagem? Está esperando para o retrovisor? Então, não dá para buscar de volta, tá? No retrovisor tem vivência, experiência, aprendizado, anticorpos, os postos que você cavou, está tudo aqui. Mas não é para lá que você vai, foca no para-brisa. O que você pode fazer a partir daqui? Você não pode melhorar como ser humano? Um ser humano bom vai ser melhor naquilo que ele faz. O resto são coisas. Por isso que eu digo, não é quanto você tem, é quem você tem. Quer empreender? Eu comecei a empreender forte quando eu tinha 13 anos de idade. Antes disso, nós ficamos sem comer quando eu quebrei com 11 anos. E precisou pedir coisas para os outros. Nós fomos pedir fruta numa chácara, ele deixou a gente levar limão. Lá ele deixou a gente comer as frutas boas, que tem sabor. Mas para levar para casa, ele só podia, o caseiro só deixava pegar limão. Nós enchemos 2 sacos de limão e fomos para casa, agradecemos. Não sabia nem o que ia fazer com o limão, mas ele deixou pegar, enchemos 2 sacos e levamos para casa. Chegou em casa, olhava para o limão, não tinha açúcar para fazer limonada. A gente só ria. Por que trouxe tanto limão embora? Olha como Deus é bom. A diferença que faz quando você tem fé. Relaxamos, deixamos o limão lá. 2 dias depois tinha uma feira no bairro. Eu fui fazer o que a Universidade de Harvard está fazendo. Você não precisa ir em Boston. Eu vou te dar uma aula de vendas. 2 minutos. Todo mundo aqui precisa vender, né? Tudo que você faz na vida você precisa vender. Nós pegamos os limões, tinha feira no bairro, não sabia ler e escrever, mas a gente sabia contar. Contamos 12 limões em cada saquinho e saímos assim no meio da feira. E a gente ria. Era engraçado, a gente não sabia falar nada, só ria. A madame ficava olhando os 2 neguinhos rindo, segurando limão e ria da gente. A gente não sabia do que ela estava rindo, a gente ria dela. Ela ria, a gente ria também. Só que quando chegava pertinho no conta-fluxo da feira, ela abria a bolsa e comprava o limão rindo. Eu fiquei 15 dias na Universidade de Harvard. A hora que eu concluí o curso, o resumo do curso é o que eu fazia na feira. Harvard está ensinando que se você sorrir, você vende. Cara, é tão difícil assim fazer uma venda. Sabe por quê, gente, que quando você sorri, você vende? Porque o melhor produto que tem, olha,
Beterraba, sensacional. Sabe qual que é o melhor produto do que a referência de vocês? Você. Não tem nada que substitui o produto ser humano, o produto você. É o seu sorriso, o seu carisma, a sua simpatia, a sua energia, a sua espiritualidade. Inteligência artificial você compra. Presta atenção na inteligência espiritual e na inteligência emocional. Você é gente, venda você. Você vende o seu sorriso, o carisma, a simpatia, a energia. Ninguém engana ninguém. Chega perto de uma criança com essa energia, com 2 anos, ela sorri para você. Você sorri para ela, ela sorri de volta. Chega perto de uma criança com a mesma idade, 2 anos, 3 anos, para fazer média com a babá ou com a mãe. A criança percebe, mostra a língua e dá as costas para você. Ninguém engana ninguém. Então não tente ser esperto. Seja inteligente, seja de verdade. Tem que ser de verdade. E aí você vai ver que você anda leve. Só tem medo da morte quem tem dívida com a vida. Está fazendo dívida com a vida? Não fala com o pai? Não tem tempo de passar um oi para a mãe? Com essa porra do WhatsApp na mão? Não tem tempo no dia que a bateria está baixa de passar uma mensagem para a mãe e para o pai? Não tem tempo de parar para dar um sorriso, dar bom dia e dar atenção para alguém que está precisando atravessar uma rua? Você não tem tempo? Você não tem agenda? Então, está fazendo dívida com a vida? O seu tempo vai acabar. Cara, vai leve. Eu não faço dívida com a vida. Eu ando leve. Então, eu não tenho medo da morte, porque nós temos um tempo. Gente, sabe o que está faltando? Força. A força está na gratidão e na humildade. Quando você soma gratidão com humildade, você cria uma energia chamada felicidade. A felicidade te dá pique para você produzir o que você quiser. Aí você melhora o resultado daquilo que você faz, melhora o seu negócio, melhora a sua vida, melhora o seu propósito, melhora a sua relação de família. É tão difícil assim sair de casa de manhã, dar um selinho, um sorriso, ao invés de sair com DR. Você estragou seu dia. O dia é bom, ganhou o dia, você que está estragando ele. Os tempos não são difíceis, os tempos não são diferentes. Gente, vamos começar de novo? Começa a partir daqui. Você é um diamante, lembra? Está recebendo pressão e calor? Parabéns. Você nasceu locomotiva, você não é um vagão. A prova que você é locomotiva é que você disputou espaço com 70 milhões de espermatozoides. E você conseguiu. Matou um monte de gente, mas você conseguiu. Então vencedor você já é, sorte você já tem. Está faltando humildade. Sabe como é que você acha humildade? Volta lá como é que você nasceu. Você nasceu igual eu nasci, igual todo mundo aqui nasceu. Um espermatozoide fecundado, né? Quando estiver faltando humildade, você tem que voltar lá e lembrar que você é só uma porrinha que deu certo. Aí você baixa a bola. E começa a perceber que você é semelhante, não tem ninguém maior ou menor. A humildade te dá força para a prosperidade, você melhora como pessoa. A saúde melhora, eu não tenho nada. Aí na pandemia eu não pego nada, eu só pego o que me interessa. Nada. Você não tem fé? Você não acredita em você? Tudo começa na mente. Então, cara, isso é baseado naquilo que você fala, pensa e acredita. E executa. Porque ninguém engana ninguém. Não tente enganar você. Fala, pensa, acredita e pratique. Por que eu não preciso de um PowerPoint? Não preciso de uma tela? Para falar num evento onde as pessoas estão fazendo o Brasil dar certo. Que envolve o agro e o comércio, onde o empreendedorismo circula e faz acontecer. Porque é o meu dia a dia. É só vida real. Vida real. Não é fake, não. Não tem IA, não. Estava batendo um papo ali agora há pouco. O Ney perguntou. Edu perguntou. Olha, geralmente os caras têm mania de ficar olhando a grama do vizinho, achando que a grama é mais verde, né? Eu disse para ele, ela é mais verde. Se você começar a olhar muito a grama do vizinho, achando que a sua está meio amarelada, você vai perceber que ela é mais verde. Sabe qual que é a diferença? É que ela é sintética, ela é IA. Então você sempre vai vê-la mais verde. Cara, a sua só está amarelinha, a sua é original, vai aguar a sua. Qualquer coisa que você tiver que fazer, não tente reinventar a roda, copie. Não tenha vergonha de copiar. Você anda porque você copiou. Quando você nasceu, você andava de 4. Eu andava de 4. Todo mundo aqui andava de 4. Por que você levantou? Porque você viu alguém em pé. Achou que dava para você também. Aí você segurou na cadeira, segurou no sofá e deu o primeiro passinho. Deu o primeiro passinho, deu o segundo e pum, caiu. Porque você achou que já sabia. Não sabe.
Todos nós precisamos aprender todo dia. Perguntaram para mim hoje, o que você veio fazer aqui? Eu falei, aprender. Eu aprendo com essa energia, com esse acontecimento, com um evento acontecendo numa cidade, enquanto tem gente reclamando, vocês estão executando. Gente que faz. Então eu vim para aprender e para compartilhar com mais pessoas, para eles entenderem que o Brasil dá certo, graças ao que está acontecendo aqui em Rio Pardo. É possível. Não é de onde você veio, é para onde é que você quer ir. Qual que é o propósito? Como é que você força o seu propósito? Quando você é forte nos seus valores, quais são os valores? Todos os dias é possível você aprimorar aquilo que você já faz. Eu venho fazendo isso no dia a dia, e como eu estava dizendo para você, você nasceu igualzinho a mim. Todos nós somos semelhantes, o que um pode, o outro pode. É questão de escolha. Quais são as escolhas? Que escolha que você está fazendo? Qual que é o propósito? Não dá para fazer sozinho, você precisa da família. Está trazendo a família com você? Meus filhos vieram trabalhar comigo quando um tinha 7, outro tinha 9 anos. Eles queriam ganhar dólar para ir para a Disney. Queria saber onde é que eu achava dólar. Falei, levanta cedo que o papai vai mostrar para vocês onde é que eu acho, tem um monte. A mulher perguntou, onde você vai levar meus filhos? Porque os filhos também é dela, né? Falei, eu vou levar para trabalhar. Ah, não, tem máquina, trator, caminhão. Falei, então, é lá que eles vão aprender onde acha dólar. Ela chiou, eu deixei para lá, falei, não, eu levanto cedo, eles vão até esquecer esse assunto. Estavam de férias, levantei mais cedo, porque eu saio de casa cedo. A hora que eu cheguei na garagem, estavam os 2 neguinhos de bracinho cruzado, esperando e reclamando que eu estava atrasado. Queriam ir buscar o tal do dólar, mas acharam que era só chegar lá e pegar, né? Quando chegou lá, falou, pai, onde é a minha sala? Onde é a diretoria que eu vou escolher uma sala? Falei, porra, 7 anos. Falei, então, meu bem, na diretoria, você não queria ganhar dólar? Na diretoria não tem. Onde é que tem? O papai vai mostrar para você. Nós temos reciclagem do automotivo de caminhão, um desmanche formalizado. Nós fomos lá no fundo, 270 pessoas, sindicato, eu fui mostrar para ele onde era o lavador, onde lavava peça de caminhão, aqueles jatos, aqueles caras vestidos, todo plastificado. Falei, então aqui que ganha dólar, tá? Mas pai, minha roupa, eu falei, põe um uniforme. O cara do lavador falou, senhor Geraldo, eu falei assim, dá trampo para eles ir embora, assim desiste logo. Deram o serviço para os meninos. A hora que deu meio-dia de serviço, apareceram na minha sala o sindicato reclamando. Mas não é o sindicato igual o seu, não é o sindicato contrário, o que tira o emprego. Aí eu senhor Geraldo, nós estamos com um problema no departamento, o senhor precisa descer lá, vai dar confusão. Eu falei, o que foi? Os funcionários estão reclamando e tal. Eu nunca tivemos isso aqui, mas agora nós estamos tendo problema. Eu falei, tá bom, manda vir os funcionários que eu vou atender. A hora que chega o funcionário, o cara do sindicato não sabia se ele ria ou se chorava. Os funcionários eram meus 2 filhos. Eles acharam que estava errado, que os ajudantes eram folgados. Eu falei, ajudante, vocês têm ajudante? E que tinha que reclamar para alguém. Aí falaram para eles que quem resolve é o sindicato. Eles foram no sindicato. Aí trouxeram o problema. Eu desci lá e falei, olha, eles não são seus ajudantes, vocês são ajudantes deles. Falei, meus filhos vão ficar aqui 30 dias. Vão fazer um teste de emprego. Se eles não passaram no teste, eles vão embora, mas todos vocês vão também, tá? Eu tenho o maior carinho com o meu time. Meu time, eu trato com tapete vermelho. Como é que vocês estão tratando o time de vocês? Vocês têm um time? Estão pondo o tapete vermelho para o cliente, para o fornecedor, para o parceiro? Então, eu ponho o tapete vermelho para o meu cliente. O meu tapete vermelho fica estendido, quem pisa primeiro é a faxineira. Depois pisa a copeira, depois pisa o ajudante, pisa o segurança, pisa a manutenção, pisa todo mundo, o vendedor, todo mundo pisa no tapete vermelho. Quando a minha recepcionista, quando o meu cliente liga ou aparece, ele pisa no mesmo tapete, aquele tapete tem vida, tem energia, tem calor humano, tem acolhimento, o cliente pisa e fica. Estão pondo tapete vermelho para quem? Para o cliente? Como é que vocês estão tratando o seu time? Está pagando salário mínimo? Preste atenção. Você está dizendo para o seu cliente que ele é da esquerda, que ele é burro? Ele vai pilotar uma colheitadeira sua que custa 2 milhões de reais. E você está dizendo que ele é burro? Você dá presente para quem? Para o seu colaborador? Ou para a esposa dele? Você manda para casa. Eu mando para casa dele, tá? Eu dou para a esposa, para a filha, para o filho. E ele nunca mais chega atrasado, porque a família não deixa. As minhas empilhadeiras são impecáveis. Todas elas duram mais de 10 anos sem precisar trocar. Você sabe o que eu dou para eles?
14º e 15º. De salário, não. Eu dou o 14º e 15º para ele dar manutenção nas empilhadeiras. Uma é para manter o visual, polidinha, pintadinha, sem risco. E o outro dinheiro é, se quebrar, pode comprar peça. Mas se no final do ano ele nem ralar e nem quebrar, o dinheiro é dele. A minha empilhadeira não quebra. É a manutenção mais barata que eu achei, tá? Final de dia, chegando o caminhão para descarregar, precisa passar do horário. Olha, vocês deixam as empilhadeiras com os guardas, que os guardas ajudam a descarregar no pórtico. Não, senhor Geraldo, a minha empilhadeira não. Eu não empresto a minha, não. A minha também não. Peraí, mas é porque vocês vão embora. Não, o senhor não leva mal, mas a gente não vai emprestar a empilhadeira. Como é que é isso? Tipo, eu não tenho sócio, eu estou dizendo para ele para deixar a empilhadeira, e ele está dizendo para mim que ele não vai emprestar a empilhadeira dele. Então, mas como é que eu faço, gente? Eu preciso descarregar com a maior paciência do mundo. Não, a gente fica. Gente, senso de pertencimento. A minha especialidade, eu fui no Jô Soares e perguntou qual que era a minha especialidade. Eu falei para ele, você fez até a Universidade de Harvard? Eu falei, não fiz universidade, fiz treinamento lá. Mas qual que é a sua especialidade? Eu falei, minha especialidade é fazer nada. Eu acredito nas pessoas, delega, ensina, prepara a pessoa e acredita nele. Ele comete um erro, dá a segunda chance. Ele comete o segundo erro, se não for a mesma coisa, vai chance de novo, e vai chance de novo. Basta que ele não esteja repetindo o mesmo erro. Aí você cria senso de pertencimento, esse cara passa a ter espírito empreendedor. Foi assim que eu cresci numa multinacional de 13 aos 30 anos, de office boy a diretor de uma multinacional. Fui educado profissionalmente por judeus, numa multinacional alemã, dos 13 aos 30 anos, de office boy a diretor, de um salário a 121 salários. Eu cresci lá, e o CNPJ não era meu, mas o espírito era empreendedor. Empreender não é ter um CNPJ, é ter uma atitude, comportamento de dono. O sindicato não deveria ser de todo mundo, mas quando você fala com o Ney, dá a impressão que é só dele e da mulher dele. Paixão, carinho, senso de pertencimento é seu, então cuida como seu. Estava conversando com a Tamires, mulher, a força, a energia, o jeito que ela fala, o jeito que ela participa, contagia todo mundo que está em volta. Quando você acredita em você, você provoca o efeito Harvard. Todo mundo passa a acreditar também. Você nasceu locomotiva, você não é um vagão. Então, se estiver pesado, é porque você está puxando. Se estiver leve, é porque tem alguém puxando você e ninguém merece, você não é vagão. Vão te levar para um lugar que você não sabe sair, porque não foi você que foi, levaram você. Assume responsabilidade e cuida desse lugar, desse país, desse paraíso que é seu. Cuida da sua família, da sua base, da sua cidade. Não mude de profissão, de atividade, de município. Não mude de endereço, muda a mentalidade e começa a fazer acontecer. Esse evento é uma oportunidade para quem tem humildade de olhar para dentro e sair daqui melhor que chegou. O Brasil acontece, gente, graças a um diamante chamado brasileiro. Nós podemos ter a melhor quantidade de terra produtiva, agronegócio, petróleo e minério, mas o diamante, de verdade, somos nós brasileiros. Então, cara, olha para você, acredita em você, e você vai contagiar o universo todo a acreditar também. Neste momento, nós temos 20 países em guerra. O mundo fica sem Google, sem chat GPT, mas não fica sem comer. E quem tem condição hoje de ajudar o mundo, a alimentar o mundo, não só com comida, mas com minério, mas com exemplo, com diversidade, com paz, com relacionamento, com exemplo de família e com exemplo de humanização. Nós estamos os caras mais preparados a partir das nossas mulheres para construir a humanização e temos uma sociedade, uma família e um mundo melhor. Nós temos obrigação de ser referência para melhorar o mundo que está aí. Não fazemos mais que obrigação, porque nós somos brasileiros privilegiados. Só precisamos ser agradecidos. Ah, está difícil? Onde é que está fácil? Na faixa de Gaza, na Rússia, na Síria, na Ucrânia, na Venezuela? Cara, olha isso. Fácil está aqui. Onde é que está fácil? No Irã. Ah, você pegou um trânsito. Trânsito está pegando o pessoal que quer sair de Teherã e ir para o interior para escapar do próximo míssil. Aquele trânsito é angustiante. O nosso não. O nosso nós estamos indo buscar algum propósito. Então, cara, levanta de manhã, agradece, usa esse exemplo que está acontecendo aqui, para entender que daqui para frente só depende de você. Então não importa o que está no retrovisor, é por para-brisa que nós vamos. Humanização, produtividade, com simplicidade, com bons exemplos, com honestidade, com fé, com determinação. Põe o pé, Deus põe o chão, porque é para lá que nós vamos. Tem um mundo esperando por nós. O Brasil precisa de nós. E nós precisamos de vocês.
O agro, a força do agro e a união dos empreendedores para fazer produtividade. Tem mais gente para consumir do que a nossa capacidade de produzir. Só precisamos querer, porque Deus já abençoou, só depende de nós. Que Deus abençoe. Uma calorosa salva de palmas em pé do nosso Senab. Recebo o carinho, a admiração, o respeito do Senab, do Rio Pardense. Eu duvido que tenha alguém aqui que entra, que sai daqui como entrou. Que Deus abençoe. Esse é meu propósito. Se um de vocês captou, olhou para dentro, porque, gente, é só o simples, a força já está em vocês. Eu não mudo ninguém, eu só lembro você quem você é. A hora que você descobre quem você é, você faz a mudança que você quiser. Se um de vocês sair daqui melhor que chegou, eu bati a meta. Se tiver 2, eu dobrei a meta. Mas eu vim para poder fazer diferença para um. Eu faço isso todos os dias na vida. Eu não faço mais que obrigação, porque eu sou um ser humano privilegiado. Então, não faço mais a obrigação em compartilhar com o outro, para o outro perceber que ele também pode. É a força do querer, gente, porque Deus habita em você. Deus abençoe. Está aqui. Eu gostaria de convidar aqui ao palco o Ney. Ele vai fazer um vídeo primeiro. Espera aí. O mundo tem que saber o que está acontecendo aqui, né, Ney? Oi, gente, eu estou aqui em São José do Rio Pardo. Você tem noção? Cara, se você não tem noção, pesquisa. Mas melhor que pesquisar é vir aqui. Vai ver o calor humano, a força do agro, do comércio. Cara, a hora que você junta essas duas forças, você desperta o empreendedorismo e o gigante que habita dentro de cada um de nós. Aqui as pessoas fazem acontecer. Enquanto tem gente reclamando dos poderes, da crise, da política, aqui as pessoas estão plantando. Cara, é muito mais do que plantar beterraba ou ser referência nesse segmento do agro. Aqui as pessoas plantam esperança, energia, positividade, inteligência espiritual, inteligência emocional. Aqui as pessoas fazem o Brasil dar certo. Aqui, em São José do Rio Pardo, o Brasil dá certo. E dá certo não é graças a B, C, D, a esse ou aquele poder. É o poder divino que habita dentro de cada empreendedor que eu vou apresentar para vocês. E aí, gente? Esse é São José do Rio Pardo. Esses caras aqui fazem acontecer. A força do agro e do poder gigante que tem dentro de cada ser humano que nasceu nesse lugar. Não precisa sair daqui, precisa aumentar a mentalidade e ser exemplo do que o Brasil dá certo. Somos muito bom, porra! Aí, meu camarada. Aqui tem gente que faz. Que Deus abençoe. Gratidão pelo carinho. Tamo junto, gente. Obrigado. Geraldo Rufino, receba das mãos do nosso presidente do Sindicato Rural, Ney Minucci, e da sua esposa Ana Paula, essa lembrança carinhosa, representando um pouquinho do que é o Senab, representando um pouquinho do que é São José do Rio Pardo. Receba esse presente que é a essência do nosso evento. E o agradecimento da Associação Comercial de São José do Rio Pardo, do Sindicato Rural de São José do Rio Pardo, Prefeitura Municipal e de todos os nossos patrocinadores. Da próxima, o Geraldo recebe a chave da cidade. Mais uma calorosa salva de palmas para Geraldo Rufino, o catador de sonhos, o inspirador dos participantes do Senab nessa data. E eu aproveito, enquanto eles se despedem aqui, para lembrar vocês que agora às 19h temos animação com Cisquinho lá na praça de alimentação. Senab não acaba, gente. Aproveita a gastronomia. Se vocês não tiverem com pressa, eu dou um abraço em vocês. Muito obrigada, pessoal, pela participação. Geraldo Rufino, muito obrigada por tamanha inspiração.